Olá, amigos do Filosofia Online, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso canal. Nesse momento, nós estamos tratando de uma série de aulas que é exatamente o vestibular da UFPR com obras específicas. Trabalhamos já com Thomas Hobbes, o Leviatã, Cultura e Democracia, de Marilena Chauí, Conhecimento Sem Ética, de Nancy Fraser, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Dos 5 autores, essa é a primeira aula da obra propriamente dita, do quinto autor, que é o David Wallace. Então, começaremos com ela agora. Para as pessoas que não pegaram o texto no edital da FPR, quiserem pegar aqui com a gente, tá aqui na primeira linha azul, pode pegar ali, né? Tá no Google Drive, está liberado, é só clicar que você consegue baixar, lendo no seu celular, tablet, computador, aonde quiser. Fique à vontade, né? Seu é um presente, pode usar para o que você quiser, né? E ler é a principal função ali. Tenho feito aqui, né, praticado a leitura, né, e a interpretação e a explicação de cada parágrafo, né, exatamente dando atenção a cada um deles, porque é o que mais ajuda. E só que isso pode ajudar muito você, no caso seu específico aí. Só que o que mais ajuda no fundo, sendo totalmente franco mesmo, né, honesto, sincero, o que mais ajuda é a leitura do texto. Se eu fosse pegar e me colocar num lugar onde você usasse a minha ajuda aqui, ou a leitura do texto, e você for escolher um só, não tem nem conversa. É o texto. Eu me torno um ajudante útil quando o texto é lido. Ou talvez eu me torne um ajudante útil de incentivar você a ler. Ou de fazer que quando que você leia, você já sabe mais ou menos a direção de interpretação para onde seguir. Então, mas é indispensável a leitura. Por isso eu faço tanta questão de sempre estar falando isso em todas as nossas videoaulas aqui. E elas são como na matemática. Se você não fizer cada etapa, você acaba perdendo. Não dá para pular uma, a não ser que você tenha lido. Aí esse é o principal. Se você está contando com as aulas para ser uma sequência, o ideal é seguir elas em ordem. Se você fez isso, depois você quer fazer do seu jeito, é com você. Mas essa é a intenção, é esclarecer a vocês, trazer isso de uma forma que você se sinta próximo do que está dizendo ali, familiarizado. Essa é a ideia. Dentro disso, então, né, eu gostaria de convidar vocês, para quem não é inscrito no nosso canal, que se inscrevam, né, em nosso canal. Fiquem à vontade, se tiverem com vontade de se inscrever. Eu agradeço a todos que estão inscritos aqui. Nós passamos aí já mais de 1.000 inscritos aí. E graças a vocês que nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Cada vez está sendo mais procurado e tem ajudado mais pessoas. E uma coisa que eu posso acabar ajudando aqui muito com as perguntas, né? Pode ser comentários também, conversas que você queira fazer, fica à vontade, por favor, sinta-se 100% à vontade. Mas as perguntas são preciosas e vocês usando esse caminho para perguntar aqui, fiquem à vontade. E eu respondendo por aqui, vocês podem acabar ajudando muitas outras pessoas, que é a minha intenção, ajudar as pessoas então. Então estamos entrando nesse último ciclo de aulas agora, da UFPR, que é o David Wallace. A partir do que a gente findar o David Wallace e acabar as aulas dele, vamos para um tema muito geral, que vai abranger um assunto que cai no país todo, que é o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Aí vai ser tudo da filosofia de 2.600 anos, não obras específicas apenas. Isso vai começar muito em breve, está bem perto disso, porque diferente dos outros textos anteriores, como o Hobbes, ele tem capítulos bem definidos, com nomes. A Marilena Chauí tem capítulos definidos com números. A Nancy Fraser também tem títulos nos seus capítulos. E o Ailton Krenak tem capítulo grande, que é o primeiro, que até é homônimo ao nome do texto, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas é dividido em 3 capítulos do livro, que é um livro de bolso pequeno. O David Wallace é um artigo.
né, que saiu numa revista. Ele não tem capítulo. E eu fui pensar numa estratégia de como seria melhor fazer. E eu percebi que, muito convenientemente, ele tinha exatamente 50 parágrafos. E o que eu fiz? Eu separei em grupos de 10. Então são 5 videoaulas dessas, com 10 parágrafos cada um, e entre eles com uma imagem dividindo cada um desses parágrafos, né? Ou uma série de imagens, quando eu achei necessário, achei que era útil para entender, para se aproximar do assunto, do que é que o David Wallace está falando ali. Então vamos iniciar agora, amigos, né? Para vocês que se inscreveram, né? Fiquem à vontade, né? Para curtir ou não, se quiserem comentar, né? Os que não se inscreveram, quiserem se inscrever, dar o seu like ou não, fiquem à vontade. E nós começaremos agora, então, a nossa início do texto. Essa aula está disponível aqui, né? O material que é o texto, e ele também já estava, desde o início, lá na aula de introdução que falava da vida de cada um desses 5 pessoas, desses 5 pensadores. Daí já estava lá. O mesmo que está lá está aqui agora. Né? Então, é um para cada. Não é toda aula do David Wallace vai ter o texto dele, mas é o mesmo, eu só copio ali. Então, é um só para cada um. O kit ali, o conjunto é isso aí. Juntando tudo, não dá uma revista. Assim, é mais fino do que uma revista. Né? Realmente não é um volume grande. Né? Então, é tranquilo para ler em questão de volume, comparando ao que você precisa ler, por exemplo. Na sociologia tem livros inteiros, na literatura todos são livros inteiros, aí são 8. Então, o menor volume de leitura na filosofia, e aí eu posso dizer uma coisa de experiência de muito tempo já, né? Que o que acontece com o vestibular é que você não vai fazer o vestibular no dia do vestibular. Você faz no dia que você começa a estudar. E no caso da filosofia, você já está fazendo a prova ao ler o texto. O que você está fazendo agora aí já é estudar para a prova. Então, amigos, vamos lá. Eu sou o professor Johnny Tokarski. Estamos iniciando agora, então, a nossa aula de David Wallace. Vamos lá, amigos? Aqui está o David Wallace. Pense na Lagosta, nome curioso, mas é o nome do título do livro, sim, é esse aí, Pense na Lagosta. O David Wallace, uma pessoa diferente. Ele é excêntrico, assim, ele fora da caixa, ele pensa. Então, o que faz dele, por isso, por pensar por si mesmo, o que faz dele um filósofo? Ele é um escritor muito bom. Eu fiquei espantado ao ler ele, apesar de... Ele escreve de uma maneira muito fácil de entender, ele é excelente mesmo. Para mim, o bom escritor é esse, que você lê e entende, não que você não entende nada. Né? Às vezes é outro tempo, é outro caso, mas não é o caso do David. E pelas obras que ele escreveu, ele foi a única pessoa que eu já vi na vida. Se tem outro, deve ter, mas eu não conheço. Ele foi a única pessoa que eu vi comparada a Nietzsche, que é simplesmente o ser humano mais polêmico que eu já vi na história. É o Friedrich Wilhelm Nietzsche, né, o filósofo. Nasceu lá em 1844, faleceu em 1900. Mas nós teremos aulas sobre o Nietzsche, né, muitas delas ao longo do tempo, mas ainda não é momento. Então, o David Wallace, que é o nosso pensador da vez, o nosso filósofo da vez, o nosso escritor, aqui filósofo, ele é contemporâneo do século XX, no caso. Então, e ele está falando de uma coisa no século XX, da filosofia contemporânea, do pensamento atual, de uma coisa que tocou ele muito. E é uma coisa que não é uma coisa esporádica. A gente vê esses autores contemporâneos, o Ailton Krenak, Nancy Fraser, Marlene Chauí, falando de coisas que são do nosso tempo. E se aconteceram, por exemplo, lá na ditadura militar, por exemplo, que foi lá de 64 até 85, do passado, mas a gente vê que isso é uma coisa que ainda está no mundo. E ainda parece que pode haver um retorno a isso em algum lugar, até mesmo no Brasil. E uma coisa que chama a atenção do David Wallace é a nossa falta de empatia em relação a outras espécies de outros animais além de nós. Com nós mesmos fazemos cada coisa, né? Então, o que faremos com os outros? Mas em relação às outras espécies de animais. E isso acontece de uma forma muito profunda, exatamente, não é só um título, não é só uma metáfora, literalmente é isso mesmo. É a lagosta.
O bicho lagosta, o animal lagosta, assim como nós, animais humanos, ele como um ser vivo da Terra, nessa fotografia de terror aqui, ela está sendo colocada numa panela de água fervendo, viva. Essa panela deve ter cerca de uns 2 litros, é um bicho relativamente grande, né? Um pouco maior do que uma mão, às vezes maior. Ainda depende do tempo de vida que ela tem, né? Da idade ou da espécie. Veja só, parece que ela poderia se agarrar nas paredes da panela. Se ela se agarrasse, será que ela se agarraria e não soltaria? O metal está quente. Para a água entrar no estado de ebulição e entrar no estado de vapor, ela tem que estar a 100 graus. Se você botar a mão aqui em cima dessa panela, você vai ter bolhas na mão. Isso se for rápido. Se você botar a cara aqui, pode derreter a pele da sua cara. Imagine o que esse bichinho está sentindo ao colocar ele agora aqui na panela. Tá vivo? Isso é uma foto. É uma foto de terror. Se fosse uma pessoa aqui, imagine a cara de pavor. Nós temos uma tendência a antropomorfizar tudo, quer ver a forma humana em tudo. Se você pegar um desenho animado como o Rei Leão, não a refilmagem agora atual, que é de computador e é perfeita, mas se você pegar de 94, lá, o clássico Rei Leão, né, de desenho, se você olhar bem, você entende quando o leão está sorrindo, quando ele está triste, quando ele está alegre, quando ele está eufórico, quando ele está totalmente feliz. Porque tem uma coisa lá. Se você olhar bem para a cara daquele bicho, ele não é exatamente um leão, é um humano. E por isso que a gente consegue ler no rosto dele tão fácil as impressões. O filme contemporâneo de agora, de alguns anos atrás, essa refilmagem, né, feita por animação, né, computação gráfica e tal, que é perfeito, é uma coisa assim incrível que foi feita agora. Realmente conseguiu captar toda a essência do original, assim. Jon Favreau é um diretor assim inigualável, né? Realmente foi graças a ele que a Marvel foi salva, né, em 2008, quando ele dirigiu o Homem de Ferro. Foi ele que dirigiu essa obra de arte, que é o Rei Leão. Você percebe que você consegue captar isso, mas não é a mesma coisa. Eles são mais animais, assim, animais, leão, animais, o javali, o pumba, eles são as aves mesmo. Então você consegue perceber, tem alguma coisa de humano neles, mas não é como no desenho. E você consegue sentir essa proximidade muito forte. Porque se fosse uma pessoa aqui, como é que ficaria? Você ficaria horrorizado de ver a pessoa ali? E se você pegasse essa pessoa e jogasse ela na panela de verdade, não fosse um filme? Vendo ela se queimar, você não sentiria nada? Ou sentiria uma coisa muito ruim? E aquela imagem bem famosa de um homem pregado numa cruz? Morto ou morrendo? Se você fizesse isso com um gato, um cachorro, uma lagosta, por que o que está perto de você é tão importante e o que está longe parece ser alheio? Porque de fato é? Ou porque você só não parou a pensar nisso ainda? Pois é isso que trata o texto do David Wallace. Ele está falando nessa crueldade que é feito com os animais. Ele notou isso na lagosta. É como se ele tivesse, de certa forma, dizendo que a lagosta talvez dissesse se ela pudesse fazer. Mas não é uma das habilidades da lagosta, assim como não é uma das nossas habilidades fazer teia como a aranha, voar como os pássaros. Porém, cada um tem sua habilidade. A lagosta é um animal típico de águas frias, geladas, essa espécie em especial. Ela vive no Atlântico Norte, próximo ao Canadá, no estado mais ao nordeste dos Estados Unidos possível, o último de cima, que é o Maine. A água é gelada lá. Quando é verão, e a água é mais fria do que em muitos lugares do Brasil, ela acha quente e se esconde na lama. E esse bicho que vive do escuro,
que não gosta de sol, que não gosta de luz, que é um bicho de hábitos de ficar na lama, no escuro, se escondendo, de clima frio, esse bicho, especialmente, é colocado numa panela fervendo viva por algum motivo. E é esse o tema do que nós falaremos aqui. O texto do David Wallace ele é disponibilizado no edital da própria FPR, assim como aqui. Tanto que o daqui eu peguei de lá. Eu só editei ele do formato que eu costumo dar aos textos daqui do canal. Essa é a revista, que foi publicada no Brasil no ano de 2012, né? O nome da revista Piauí. Ela é uma revista muito conceituada, né, pelas universidades federais e outras também, muitos pesquisadores, os textos são muito profundos, e ela é bastante usada, já é a segunda vez que ela é usada, mas ela é usada muito como fonte de pesquisa, né, dentro dos estudos filosóficos, também de ciências sociais, bastante. Pense na Lagosta, uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. Na revista Piauí, na edição 72, que é essa, de setembro de 2012. Tem uma olhada aqui, né, tem essa mulher ali, parece que afastando uma cortina, e do lado amarelo está escrita Ressaca do Pré-Sal. Na linha de baixo, ali tem uma explicaçõezinha embaixo do amarelo, daí o próximo subtítulo é sido Coitada da Lagosta. É esse o texto ali, não é o texto de capa. Esse é o texto do David Wallace que vocês precisam ler. Se você não consegue ver lá, mas está escrito bem assim ali embaixo, David Foster Wallace. No edital da FPR está escrito Wallace, maiúsculo, vírgula, David Wallace. Tipo, David Wallace está certo, mas ninguém vai se chamar David Wallace Wallace. Foi um erro. Então não colocasse Wallace, o segundo, deixava só Wallace David, ou então colocasse o nome certo, que é David Foster Wallace. Então não é outra pessoa, é a mesma. Foi um erro que aconteceu, é um erro humano. Veja só, se acontece isso da parte de lá, você também não deve se culpar caso aconteça de você errar. Você não vai passar pelos seus erros, mas pelos seus acertos. Essa é a revista, então, na qual foi retirado, extraído aí esse texto, que é um texto, ele é pequeno, depende da perspectiva, são 50 parágrafos, mas ele é o mais fácil de todos de ler. E aqui está, então, o David Wallace. Ele é americano, ele nasceu em 1962, ele é o mais jovem de todos, né? Porém, ele já morreu, né? Ele já nos deixou, ele se foi em 2008, né? E ele morreu prematuramente, era apenas aos 46 anos de idade. Mas se você olhasse para ele, você daria 10 anos a menos, até mais. Assim, ele era bem jovem mesmo, o David Wallace. Só que a morte dele foi muito trágica, né? Ele morreu. Ele era um escritor muito, muito respeitado. Ele estava causando uma mudança muito grande. Ele influenciou muitas mentes, né? Muitas pessoas que hoje estão escrevendo de forma incrível, né, tiraram suas ideias dele, colocam ele como suas inspirações, de suas influências. O David Wallace, ele escreveu livros que marcaram, que provavelmente, como é muito recente, não dá para dizer com tanta força assim, mas muito provavelmente vão ser imortais, né? Vão ser livros que vão ficar, vão se tornar clássicos. Mas o que acontece é que o David ele sofria de uma doença que há muito tempo já existe, mas não se sabia o motivo, né? A doença hoje é comum, fala-se, muitas pessoas falam, mas não sabem o significado. Era a depressão. A dele era bem forte e ele tomava medicação. Em algum momento, depois de muitos anos, décadas, a medicação deixou de funcionar. E ele parou de tomar o remédio e voltou tudo. Ele tentou voltar a tomar o remédio, mas não adiantou mais. Acabou que ele terminou por se suicidar. Ele foi encontrado morto, pendurado na viga da casa dele pela esposa dele. Então, assim que ele morreu. É uma pena, é lamentável, eu lamento muito a morte do David, mas ele deixou um legado. E esse texto é um deles. Então, aqui está, amigos, né, nosso clima
pesado, né? Essa aula tem um clima pesado. Esse texto ele tem por causa do que fala, que é do David Wallace, né? Pense na Lagosta. Justamente, né, do processo seletivo, né, o vestibular da disciplina de filosofia da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, realizada nesse ano de 2024 para 2025, né, que é sobre a lagosta, justamente, olha ela aí. Né, inclusive essa é a lagosta da capa, né, do texto original publicado lá, né, fora do país, nos Estados Unidos e tal. E essa é a nossa primeira parte, nossos 10 primeiros parágrafos, né? Que todas elas terão 10 parágrafos. Então vamos lá para o texto do David. O enorme, pungente e muitíssimo bem divulgado Festival da Lagosta do Maine ocorre a cada final de julho na região costeira central do estado do Maine. Isto é, o lado ocidental da Baía de Penobscot, tronco nervoso da indústria da lagosta do Maine. Julho, lembrando que nos Estados Unidos é verão, porque apesar de não parecer, né, no Brasil o calor que tá, mas é inverno. Imagina como será o verão. Então, lá é o verão. Esse festival ocorre em julho. A chamada região costeira central vai de Almonds Head, Cabeça da Coruja, até Thomaston, ao sul, até Belfast, ao norte. É a região costeira, o litoral ali do Maine, ali, para o Atlântico, mais ou menos o sentido dos estados brasileiros. Né? Estão todos sendo banhados ali, dos que estão na costa, né? E para o Atlântico, banhados pelo Oceano Atlântico. É a mesma coisa, só que no caso deles, o Atlântico Norte. Na verdade, poderia se entender até Bucksport, mas nunca conseguimos passar de Belfast seguindo rumo ao norte pela Rota 1, cujo tráfego no verão é, como se pode imaginar, inimaginável. As duas principais comunidades da região são Camden, com suas famílias ricas e tradicionais, Marina, restaurante 5 estrelas, e pousadas maravilhosas. E Rockland, um vilarejo de pescadores muito antigo, que a cada verão abriga o festival do histórico Harbour Park, bem ao lado da água. São duas regiões, né? Rockland é uma região média, pobre, e Camden é a elite, né? A parte riquíssima assim da cidade, né? Isso é visível à distância, assim. Mas o festival ocorre em Rockland, mas é lógico que lá em Camden também acaba acontecendo das pessoas que não querem, né, da elite ir para lugares pobres, acabam indo para lá e também acabam consumindo mais lagostas, como se tivesse uma extensão do festival acontecendo lá. Aqui temos um cartaz verdadeiro, né, do Festival da Lagosta do Maine, Lobster na lagosta em inglês, na Maine, o estado lá em cima. Tem até um endereço lá, de 2 a 8, né, de agosto de 2000, no caso desse cartaz, de 2017, no Harbour Park, Rockland, Maine, o endereço. E aqui comemorando 70 anos em 2017. Veja só, tem mais de 70 anos. Então agora tem muito mais do que isso, né, do que 70 anos, uns 77 anos, algo assim. Já logo é centenário esse festival aqui. E ele ocorre exatamente aqui, ó. Esse é o Harbour Park. Essas tendinhas que vocês estão vendo aqui são aqui as lojinhas de comida, como aquelas feirinhas que a gente vê no centro da cidade, às vezes, onde você compra, sei lá, cachorro quente, milho cozido, pamonha, um tipo de espetinho, algo assim, coxinhas, né? Depende de tudo, doces e tal. Até brinquedos, artesanatos, coisas assim que você... É a mesma coisa. Então é uma coisa já tradicional, muito antiga, muitas pessoas já nasceram, já tava lá esse negócio, as pessoas viajam para ir até lá. Né? Tem até atrações, a roda gigante, a gente vê ali e tal. E aqui é um porto de pescadores. Se a gente pegar e ver do lado inverso, de lá para cá, a gente vai ver o oceano, ó. As mesmas tendinhas estão ali,
As grandes são as mais importantes, ali onde abrigam, às vezes, até grandes locais de alimentação. As pessoas possam se sentar fora do sol, né? Afinal, é o verão deles, né? Tem sol. E lá a gente vê no distante oceano, lá, na linha que divide o mar do céu, né? Um número grande de barcos. Uns talvez estejam a passeios, mas a grande maioria ali são de pescadores, né? Que trazem essas lagostas frescas, vivas, pescadas tipo hoje para ser comida hoje. E isso é tão famoso, é tão grande, isso acontece lá, que eles têm até carros alegóricos. Ali escrito Maine, ali em cima, você pode ver, né? Até tem um logotipo já, né? Que isso já é antigo, né? O festival, né? Da lagosta do Maine, ali, o Maine Lobster Festival. A lagosta é gigante aqui, e aqui até um cartaz aqui do festival e tal, dizendo isso. E aqui é onde, né, a bandeira dos Estados Unidos, lógico, os americanos eles são muito patriotas, né, muitos deles, né, que não seja normal, mas eles são bem mais, né, do que se dizem ser patriotas aqui, né. Eu sinceramente não conheço, né, ninguém que seja como eles lá, né. Se tem, não tô ligado. Mas é tão importante isso daqui que eles têm até um festival da deusa do mar, né? Que é uma deusa, uma moça, né? Com concurso de beleza e tal. E ela vai desfilar como rainha da beleza, a deusa do mar, neste carro alegórico, né? Que acontece lá. O Maine, ele fica bem aqui, ó. Aqui é os Estados Unidos, você pode notar, né? Esse grande estado é o Texas, aqui é a Flórida, a Disneylândia, Washington, aqui é Nova York, ali em cima, e lá em cima, vermelho lá, ó, é o último, porque em cima já é Canadá. Se você pegar aqui do lado do lago, aqui é Illinois, Chicago, né, lá da Califórnia, Los Angeles. Então, nessa região, o último estado lá, ou seja, é o mais ao norte possível dos Estados Unidos, né? Fora isso, teria o último lá em cima, lá que é Washington, também como é Washington, Distrito de Colômbia, por isso que é DC, né? Só que é muito gelado, lá é Pacífico, né, que é o Atlântico. É muito gelado esse lugar. A água é fria, a lama no fundo da água é fria, ela não chega a esquentar. As baleias passam aqui. A gente não vê baleias, muito raro no litoral brasileiro, é muito difícil, acontece, mas é muito difícil. Ali não, ali é frequente. Mais gelado que isso do território politicamente dominado pelos Estados Unidos é o Alasca, né? Lá realmente, né, é o mais gelado de todos, né? Mas não se trata de lá, e lá está para além do Canadá, né, quase encostando na Rússia lá, né? E tem também a Ilha do Havaí, bem no meião lá do Oceano Pacífico, do gigante Oceano Pacífico, né? Fora outras colônias americanas que tem espalhado por aí. Bom, agora sabemos então, né, uma cara do festival, como é que é da lagosta mesmo, serve para isso, já é antigo e fica ali naquele lugar. Tudo se passa aqui. O turismo e as lagostas são os principais setores de atividade da região costeira central, dois ramos associados ao clima quente. E o Festival da Lagosta do Maine, mais que uma interseção dessas indústrias, representa uma colisão proposital alegre, lucrativa e barulhenta. O assunto escolhido para este artigo da revista Gourmet é o 56º Festival da Lagosta do Maine, promovido de 30 de julho até 3 de agosto de 2003. Este ano com o tema oficial Faróis, Risadas e Lagostas, né? Eles têm temas e esse é o que o David está comentando, né? Este que aconteceu no ano de 2003 lá, de julho até o início de agosto lá, final de julho para agosto, verão deles, que ele está falando. Então, tem uma coisa aqui, o Festival da Lagosta do Estado do Maine, Festival da Lagosta do Maine, tá certo, só que também tá certo outra coisa, Festival da Lagosta do Maine, é o nome dela, é uma lagosta, é uma espécie em especial, a lagosta do Ifem Maine, a lagosta do Maine, ela é a lagosta que é consumida aqui nesse festival. Então, as palavras são literalmente necessárias que se falem para acontecer no estado do Maine para a lagosta ser a lagosta do Maine. E o festival é do Maine, portanto é o Festival da Lagosta do Maine. Muito importante. Simples, mas muito importante. O público pagante total superou
as 80 mil pessoas, em parte graças a um anúncio vinculado nacionalmente na CNN em junho, na qual a editora sênior da revista Food and Wine, Comida e Vinho, saudava ao Festival da Lagosta do Maine, o FLM, como uma das melhores festividades gastronômicas do mundo. Aqui na revista Gourmet, aparecendo, né? Justamente aqui uma lagosta, aqui um cozido de lagosta e do lado uma taça ali de cerveja. A gente vê até lá longe lá um pedacinho, uma pintura, né? Do porto ali, do Harbor Park, da capa da revista Gourmet, que é uma revista gastronômica. Assim como a que ele acabou de falar agora ali, que é a Food and Wine. Né? Isso aqui que vocês estão vendo, um sanduíche de lagosta. Então, eles comem isso lá, é comum, né? Tem gente que já comeu por aí, tem muita gente que nunca comeu, tem gente que fala que não comeria e tal, mas eles adoram, assim, é uma coisa que eles gostam muito. E essa é a capa da revista Food and Wine que acabou de falar aí o David Wallace. Agora você sabe bem do que ele está falando, né? Essa é a intenção. Pontos altos do festival em 2003 são as apresentações de Lee Ann Womack, de Orleans, o concurso de beleza anual da Deusa do Mar do Maine, o grande desfile de sábado, corrida sobre gaiolas de lagosta em memória a William G. Atwood no domingo, a competição anual de culinária amadora, os brinquedos e estandes do parque de diversões, as barraquinhas de comida e a praça de alimentação principal do Festival da Lagosta do Maine, onde perto de 12 mil quilos de lagosta do Maine, fresquinhas, são consumidas após serem preparadas na maior panela para lagostas do mundo, perto do acesso norte do festival. Também são oferecidos sanduíches de lagosta, como vocês viram na capa do Food and Wine. Folhados de lagosta, lagosta salteada, lagosta, salada de lagosta down east, sopa creme de lagosta, ravioli de lagosta, bolinhos fritos de lagosta. É possível obter lagostas a Thermidor em um restaurante tradicional chamado Black Pearl, né, Pérola Negra, no cais noroeste de Harbor Park. E aqui está a maior panela de lagostas do mundo. Ela é grande, foi até construído um telhado sobre ela, né, para o sol, né, para a chuva, coisas assim e tal, e é uma panela gigantesca. Eles vêm com muitas lagostas, com pilhas de lagostas, e despejam ali as lagostas vivas, ali a água acima dos 100 graus, né, dos 100 graus para cima, elas estão ferventes. Né? Mas por que fazer isso? Pois é, tem muitos motivos, mas dizem que assim é melhor. O estranho é que está cheio de família lá, cheio de crianças, mulheres, e parece que ninguém liga. Parece que ninguém dá a mínima por ver o bicho agonizando dentro da água. Pensar que eles são apenas bichos, então, tipo, nós somos superiores. Eu entendo que naturalmente nós somos animais onívoros, ou seja, nos alimentamos de carne, vegetais, frutos, ovos, mas a maneira como elas são mortas é muito cruel. Elas são jogadas vivas ali e dá pra ver elas se batendo. Dá pra sentir a dor delas e parece que as pessoas se animam com isso, como se tivesse mais apetite ainda de comer. Não há nenhuma empatia. Imagina, se nós fazemos nossa espécie o que nenhuma na Terra faz, com nós mesmos, o que faríamos com as outras espécies? Pois é. Um amplo estande de madeira de pinho, patrocinado pelo Conselho de Fomento à Lagosta do Maine, distribui panfletos gratuitos com receitas, dicas de consumo e curiosidades sobre as lagostas. O vencedor da competição de culinária amadora da sexta-feira preparou patinhos de lagosta
com açafrão, receita que agora se encontra disponível ao público para download em www.mainelobsterfestival.com, o endereço eletrônico do site. Tem um site para isso. Você pode ver tudo que eu estou falando no site. Em nenhum momento do site eles parecem ter dó da lagosta. Não. Simplesmente promove o evento como o Carnaval no Brasil, como está sendo no ano de 2024 as Olimpíadas em Paris. Há camisetas de lagostas, bonecos articulados de lagostas, lagostas infláveis para piscinas, chapéus acopláveis de lagosta, com enormes garras escarlates que chacoalham em molas. Este correspondente viu tudo isso, acompanhado por uma namorada e ambos os pais. Um dos quais, a propósito, é nascido e criado no Maine. Ainda que no interior da região, mais ao norte. Uma terra de batatas, a um mundo de distância do turismo da região costeira central. O próprio David Wallace que está falando aqui. Essa é uma foto do site, um print do site mesmo, como ele está agora, de atualização no momento em que ele foi tirado. Né? Daí, como o computador estava com a tradução automática, né? Daí ficou lá, bem-vindos ao Festival da Lagosta do Maine. Olha aqui como as bandejinhas de isopor aqui, as lagostas, as pessoas trabalhando ali e tal. Aí embaixo aqui tem eventos, aqui tem coisas para comprar, ali tudo, sabe? Várias coisas, né? Até tem um logotipo lá em cima, lá da Lagosta do Maine, lá do festival. Né? Você vê ali, né, o lar, home, principais eventos, agendarem, informações, patrocinadores, meios de comunicação sobre, contato, blog, loja de pôsteres. As pessoas colam isso em casa, elas compram. Né? Por exemplo, você tem souvenirs, brinquedos para crianças, né, como aquela lagostinha do Maine. É curioso, né, que uma criança esteja brincando com desse, né, uma criança pequena talvez, pode ser mais velha, pode ser muito adulto, né? Eu mesmo adoro bicho de pelúcia. Mas você vendo ali aí um bicho fofinho, bonitinho, independente de você comendo ela, tá, nós somos carnívoros por natureza, onívoros, né, há controvérsias, mas pensando nisso, você vendo que eles estão falando desses bichos que estão sofrendo ali. E parece que ninguém liga. Para fins práticos, todo mundo sabe o que é uma lagosta. Como de costume, todavia, existe muito mais para saber do que a maioria de nós se importa em descobrir. É tudo uma questão de interesses pessoais. Em termos taxonômicos, uma lagosta é um crustáceo marinho da família Omaridae, caracterizada por 5 pares de pernas articuladas, das quais o primeiro termina em grandes garras, semelhantes a pinças, utilizadas para subjugar presas, né, que a sobrevivência dela. Parece um escorpião, como um caranguejo comprido, um siri. Como muitas outras espécies de carnívoros bentônicos, as lagostas são, ao mesmo tempo, caçadoras e saprófagas. Elas adoram comer carne morta, né, e muitos em estado de putrefação. São como lixeiras do fundo do mar. A gente vê os peixes de couro fazendo isso. Como é que é o nome dele? Eu me esqueci agora. Mas os porcos fazem isso. Então é uma coisa... Bagre, o nome do peixe, isso. E o limpa-fundo do aquário, ele é um pequeno bagrezinho. Eles comem mesmo, é a alimentação desses bichos. Né? E você vai, ui, credo, que nojo, né? Mas você não come carne morta? Ou tá viva a coxinha que você comeu ontem? Você sabia que a carne que você compra, ela já entrou no estado de putrefação? Abre a carne e cheira. Você nunca sentiu o cheiro de um açougue? Aquilo é cheiro de morte. Possuem antenas, olhos perpendiculares e guelras
nas patas. Elas respiram pelas patas. Calcule. Imagine, as patinhas dela vão dentro da água fervendo. Há mais ou menos uma dúzia de tipos diferentes de lagosta ao redor do mundo. Mas a espécie aqui é relevante, a Homarus americanus, conhecida como a lagosta do Maine ou lagosta americana. A palavra inglesa lobster vem do inglês antigo lopestre, supostamente uma corruptela de lacusta, a palavra latina para gafanhoto, que também é a raiz de lagosta combinada com o inglês antigo lopi, que significa aranha, porque ela parece uma aranha. Ela parece um gafanhoto. Ela parece um inseto do mar. Ela é do mesmo grupo, os artrópodes. Aqui está ela. Essa é a lagosta americana. Ela é relativamente grande. Algumas chegam a atingir aí um tamanho de uns 30 centímetros, talvez. Algumas menores, a gente vê nas bandejinhas. Elas são marrons, na grande maioria. Há variações de cores, sim. Quando cozidas, elas adquirem um tom alaranjado. Isso acontece muito comum e se vê no Brasil com os camarões. Eles são, em sua grande maioria, brancos. E quando cozidos, fritos, assados, eles ficam laranja. É muito parecido. Além disso, um crustáceo é um artrópode aquático da classe crustácea, que inclui caranguejos, camarões, cracas, lagostas e lagostins de água doce. O lagostim não é uma lagosta. A gente que vende, por exemplo, no Brasil, lagostim por lagosta, não é. Lagosta é lagosta, lagostim. É uma coisa que vendeu uma jaguatirica por um tigre. É a mesma coisa. Mas é da mesma família dos camarões, né, dos caranguejos e tal. Tudo isso está lá na enciclopédia. E os artrópodes são membros do filo Arthropoda, que abrange insetos, aranhas, crustáceos, equilópodes, diplópodes, que possuem como principal traço comum, além da ausência de uma estrutura centralizada cérebro-espinhal, um exoesqueleto quitinoso, composto por segmentos ao quais se articulam pares de apêndices. Ao longo do corpo da lagosta, cadê a lagosta? Ela tem um cérebro um pouco mais simples, mas ela tem vários nódulos de cérebro ao longo do corpo dela. E isso acontece em toda a região do corpo dela até a cauda. E em cada uma de suas patinhas ela tem um segmento desse nódulo cerebral. O que acontece com a dor? Você botou a mão agora numa chama de uma vela e queimou o dedo. A mensagem é passada por um nervo que leva isso até a sua espinha, que leva até o seu cérebro e de forma muito rápida, tanto que você tira rápido o dedo, ela devolve e diz que é ali que está acontecendo. Mas essa dor se passa aqui. Só que para te ajudar, para te falar, a dor é boa, ela está te dizendo que é ali o problema, então tira. Na lagosta, esse processo de passar a dor para esse centro nervoso e voltar para dizer onde está doendo, ela acontece de forma muito rápida. Talvez até mais rápido do que nós. Então sim, ela sofre. E ela sofre muito. Do filo Arthropoda, nós podemos ver aqui, ó. Veja, temos a joaninha, o gafanhoto, nós temos ali uma coisa que parece ser um tipo de paca, a mosca, a formiga, o besouro, a aranha, a lagosta, a abelha, o percevejo, o escorpião. O que é esse bicho aqui do lado? Uma lagarta, uma larva? Sabe? O pernilongo aqui, ó, o dengue aqui, o caranguejo, a pulga, a borboleta. Ele é parente desses bichos. Pergunta: se por acaso inventasse de comer um desses bichos, teria um gosto semelhante? E se sim? Ao comer camarão, você não está comendo o inseto da água? Não é o inseto artrópode, mas inseto artrópode.
Tipo, não é um inseto, é um crustáceo. Mas como não são da mesma família, eles não podem ser um pouco semelhantes? Tipo, nós não somos da mesma família do macaco, diz que. Primatas, né? Será que não há uma semelhança entre nossas carnes? Pois é. Há uma semelhança entre o gato, o tigre, o lince, a onça, o lobo, o cachorro. Pois é. A questão é que as lagostas são basicamente insetos marinhos gigantes. Por sinal, o termo usado pelos nativos da região costeira central para falar de lagostas é inseto. Por exemplo, aparece lá em casa no sábado, vamos cozinhar os insetos. Como a maioria dos artrópodes, as lagostas remontam ao período Jurássico. Biologicamente, são anteriores aos mamíferos que poderiam ser de outro planeta. Porque parece. Eles são perfeitos exemplos de extraterrestres, alienígenas verossímeis, né? Porque eles não combinam principalmente com o bicho-homem, né? Os insetos são incríveis modelos de possibilidades de vida alienígena. E, particularmente em seu estado natural, marrom esverdeado, brandindo as garras como se fossem armas e agitando as grossas antenas, não são bonitas de se ver. E é verdade que se trata de lixeiras do mar, comedoras de coisas mortas, embora também comam um pouco de moluscos vivos, certos tipos de peixes machucados e por vezes umas às outras. São canibais, credo, meu Deus, mas cachorro faz isso. Os seres humanos em estado de necessidade fazem isso. Em alguns momentos históricos era até comum. Cultura inútil, armadilhas para lagostas, geralmente usam como iscas arenques mortos. Arenques é o peixe da hering. Hering é arenque em português. Hering é arenque, aquele peixe. E aqui está a lagosta. Marrom, esverdeada. É assim que ela é. Não parece uma barata? Ui, credo. Pois é. A gente come isso? Eu nunca comi. Que eu saiba, não. Mas será que é boa mesmo? Você comeria? Sabe, o problema pra mim não é isso. O problema é o texto. É que lendo o texto parece que já traz uma carga aqui do que o David Wallace percebeu. Mas também são boas de comer. Ou pelo menos é o que achamos agora. Até certa altura do século XIX, todavia, a lagosta era literalmente um alimento da classe baixa, os pobres, consumido apenas pelos pobres e encarcerados. Até mesmo no rude ambiente penal dos primórdios da história americana, algumas das colônias tinham leis limitando o uso de lagostas da alimentação dos detentos a uma única vez por semana, porque isso era julgado cruel e incomum, semelhante a obrigar pessoas a comerem ratos. Tipo, era uma coisa mal vista, como se fosse comer minhoca, como se fosse comer rato. E hoje corre todo esse festival aí. Uma das razões para esse baixo prestígio era a fartura de lagostas na Nova Inglaterra de então. Abundância inacreditável são as palavras com que uma fonte descreve a situação, inclusive com relatos de peregrinos de Plymouth, capturando lagostas à vontade com as mãos nuas, ou no antigo litoral de Boston, coberto de lagostas após uma série de tempestades. Eles foram considerados um incômodo fedorento e moídas para serem usadas como adubo. Também é preciso levar em conta que as lagostas pré-modernas eram cozidas mortas e em seguida postas em conserva, geralmente em sal ou em embalagens hermeticamente primitivas, bem fechadas hermeticamente. A indústria da lagosta do Maine teve início com uma dúzia dessas fábricas de conserva nos anos 1840,
de onde as lagostas eram enviadas a lugares tão distantes quanto a Califórnia, e a demanda existia somente por serem baratas e possuírem um alto teor de proteína, basicamente um combustível mastigável. Aqui a gente pode ver nessa fotografia uma lagosta bem grande segurando por uma menina. Numa fotografia que a gente vê pela foto, pelo local, pela aparência dela, pelas roupas que ela está usando, que ela é uma menina da classe pobre nessa sociedade de classes que a gente vive. E ela está segurando aqui um alimento, para ela, visto assim, que vai satisfazer o dia dela ali. Né? E é uma foto que chama atenção, ela é histórica, né? Considerando as mudanças que tiveram no consumo disso que é chamado de alimento, para muitos alimento mesmo, para outros visto com certa repulsa ou até com pena ou revolta devido à forma como eles são tratados. Aqui nessa outra fotografia, essa aqui dos anos 60, um pescador está mostrando a pesca do dia, olha o tamanho dela. Ela é realmente muito grande, né? Ela dá o tamanho do braço dele. Né? Quanto mede um braço de uma pessoa? Não, mais que 50 centímetros? Não, um braço da pessoa mede que uns 60, 70 centímetros? É um bicho grande. Aqui a gente vê também outra fotografia mostrando aqui pessoas bem humildes. Aqui o menininho descalço, outro sentado ali, porque ricos não são, né? Com as lagostas ali, segurando debaixo do braço e tal. É uma fotografia antiga, né, que são cozidas nas suas humildes casas, as lagostas. Essas fitinhas é muito comum colocar, porque ela machuca, né, ela pinça mesmo, né, com as pinças das patinhas dela, das garras delas ali. E ali é uma panela de lagostas no qual houve um tempo em que eram mortas e depois cozidas, né, e com o tempo elas passaram a serem cozidas vivas. Hoje em dia, é claro, a lagosta é chique. Uma iguaria, poucos graus abaixo do caviar. Umas coisas mudam. Possui uma carne mais saborosa e substancial que a maioria dos peixes, com um gosto sutil se comparado ao gosto do mar, dos mexilhões e dos mariscos. Na imaginação alimentícia popular dos Estados Unidos, a lagosta se tornou análogo ao marinho e do filé, ao lado do qual é tantas vezes servida como surf and turf, na parte mais cara dos cardápios de cadeias de restaurante. Daí ela é servida assim, dessa maneira. Esse é o prato assim que é o mais caro do restaurante. Esse é o prato no centro da mesa, todo enfeitado. Aqui ela está cozida, preparada e morta no momento em que ela pode ser servida já como alimento. E aí a gente vê antes sendo uma comida de classes pobres. Essas pessoas simplesmente nem comiam isso, a maioria. Hoje é uma iguaria. Hoje a gente vê isso quando vê filmes, né, das elites, a gente vê isso em grandes embarcações, né, quando isso já acontece, né, de ser um dos pratos principais, sendo levado a vários lugares do mundo, né, na Europa e tal, em vários lugares aí que são, né, tem suas elites, tem suas gastronomias já famosas e antigas e tal. Aliás, um projeto óbvio do Festival da Lagosta, do Maine, e de seu patrocinador onipresente, o Conselho de Fomento à Lagosta do Maine, é combater a ideia de que a lagosta é comida luxuosa, cara ou é prejudicial à saúde, adequada somente a paladares afetados ou como petisco ocasional para escapar da dieta. Palestras e panfletos enfatizam sem descanso que a carne de lagosta tem menos calorias, menos colesterol e menos gordura saturada que a carne de frango. E na praça de alimentação principal, é possível comprar um quarto gíria da indústria para uma lagosta de 600 gramas, um copinho de 120 gramas de manteiga derretida, um saco de batatas fritas
e um pãozinho com manteiga por $12, o que é apenas um tantinho mais caro que um jantar no McDonald's. E é claro que o hábito corriqueiro de mergulhar carne de lagosta em manteiga derretida, né, torpedeia todas essas alegres curiosidades saudáveis sobre gordura, o que nunca é mencionado pelo material promocional do conselho, apesar deles saberem disso. Assim como os informativos da indústria da batata nunca mencionam o creme azedo e os cubinhos de bacon. E aqui está até uma placa aqui de um outdoor da McDonald's, né? No shell game, it's real lobster. Não é um jogo de conchas, de carapaças, é uma lagosta real por $8,99. Você pode comprar o sanduíche ali, ó, Lobster Roll, né? Da McDonald's. Eu amo tudo isso, I love it. Aí você pode fazer o combo também, ó. Aí você um lobster roll acompanhado de fritas e um refrigerante ali, que é bem comum ser Coca-Cola, mas tem outros também, né? Até a caixinha dela própria, aí que nem do Big Mac tem a caixinha própria, elas têm isso também. Aqui é o sanduíche da lagosta. E aqui está também no cartaz, às vezes daquele papel que está no fundo da bandeja ou do que aparece na tela e tal, hoje em dia, tal, antes era cartazes, né? Lobster Roll, 100%, né, lagosta real do Atlântico Norte, né, que é a lagosta americana, né, que eles estão colocando ali. É propaganda, né? McDonald's, amo muito tudo isso. Amigos, então o que eu queria mostrar para vocês por esses 10 primeiros parágrafos da primeira parte era isso. Pense na lagosta, uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. Eis aqui então a obra de David Wallace. Amigos, esse é o início da nossa série de aulas de David Wallace. Teremos mais 4, então são 5 aulas necessárias nessa divisão que eu fiz de 10 parágrafos para cada videoaula, divididos por períodos ali para explicar de uma forma fácil, né? Melhor para ajudá-los, ilustrada também para ajudá-los a se aproximar do assunto e entender disso. E quando ler, conseguir imaginar, quando reler e tal, imaginar com imagens aqui procuradas minuciosamente tratadas também para vocês. Amigos, nós tratamos aqui de filosofia e não de doutrinação e nem de outra coisa vendida como filosofia, que não é filosofia. Filosofia é, acima de tudo, dúvida. Se não for dúvida, filosofia não é. E eu espero tê-los ajudado nesse momento e que vocês possam ter retirado boas informações aqui. Eu sei que muitas são desagradáveis para a sua prova, para o seu entendimento do texto, né? E a continuação dessa, mais as 5 que faltam, né? Do texto de David Wallace, Pensando na Lagosta. Por hora, então, eu vos deixo e digo tchau para todos. Até mais, amigos. Fiquem bem. Tchau, gente. Até mais.